A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-lo também a que abra a palavra do nosso Deus no Salmo de número 143. Salmo de número 143. Obrigado. Devo admitir que a palavra que está ali escrita ao fundo ali da igreja, amai-vos uns aos outros. Nós temos experimentado este amor aqui desde que chegamos. Na verdade, antes disso, quando fomos convidados. E eu quero agradecer à igreja pela calorosa recepção, o carinho que cada irmão na fala, no olhar, nos gestos tem transmitido a mim e agora mais de perto ainda à minha família. Que Deus os abençoe ricamente e que isso possa ser verificado continuamente na vida de cada um dos irmãos e uns com os outros, tá bom? Não esqueça das minhas duas falas ontem, o convite para ir a Teresina e o pedido de oração, tá bom? Não esqueça disso. Hoje nós vamos, irmãos, trabalhar o Salmo de número 143. Ontem pela manhã foi o Salmo, à noite, obrigado, o Salmo 6. Não é? Que é o primeiro daquele grupo de salmos que são conhecidos como salmos de lamento. E esse 143 é o último. Então vocês têm o Salmo 6, 32, 38, 51, Salmo 102, o 130 e o 143. Se você for ler algum livro que vai versar sobre essa questão de lamento na Escritura, e particularmente no livro dos Salmos, você vai observar que existe um número maior de salmos do que este que traz a ideia do lamento. Então, é importante que a gente tenha tanto essa perspectiva mais restritiva, desses 7, que são mais específicos sobre lamento, mas saibamos que em toda a Escritura existem vários outros salmos sobre lamento. Então, o que você vai aprender aqui, você pode, logicamente, projetar em todos os demais salmos que também têm essa perspectiva de lamento. Mas eles geralmente se mesclam com gratidão, ou com louvor, ou com adoração. Não são salmos tão específicos quanto esses que são chamados de salmos de lamento, esses 7 que acabei de citar. E esse Salmo 143, juntamente com o Salmo 6, eles são salmos que eles vão trazer o lamento do peregrino por conta de males que vêm à sua vida em decorrência de pecados que outros cometem contra ele. É lógico que na leitura do Salmo você vai perceber a contrição do salmista, mas o foco está realmente naquela aflição que ele está experimentando por conta do pecado de outros contra ele. Esse Salmo 143, portanto, está dentro dessa mesma perspectiva. Eu quero ler com os irmãos o Salmo e depois nós vamos passar a explicação dele e a aplicação. Perguntei aqui ao pastor Jefferson como que é o procedimento em escola dominical, né? Então, como não se trata de culto e há a possibilidade de uma interação, se no decorrer da exposição você tiver alguma dúvida, você levante a mão, faça a pergunta, se eu souber eu respondo. Se quiser deixar para o final também, não há qualquer impedimento com relação a isso. O meu desejo é que você não saia daqui pela manhã, nem pela minha explicação e nem por qualquer outra dúvida que possa pairar em sua cabeça, com qualquer tipo de dúvida ou incerteza com relação ao ensino da palavra de Deus. Tá bom? Então vamos lá começar o Salmo 143. Diz assim: Salmo de Davi. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece, não me escondas a tua face,
para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Amém, amém. Que o Senhor Deus, por sua graça, aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, quando nós passamos por aflições, especialmente nessas ocasiões em que estamos sendo acorçados, perseguidos, afligidos pelos nossos inimigos, uma das coisas que nós geralmente tendemos a perder, estando debaixo de aflição, é a capacidade de discernimento. A gente está tão sobrecarregado com aquele problema, com aquela dificuldade, que a gente não sabe nem o que pensar direito. E por não saber o que pensar, nós acabamos também não sabendo o que fazer. E em meio a essa dificuldade, a gente acaba por tomar atitudes que são contrárias à palavra do Senhor, que vão contrariar, portanto, aquilo que Deus estabeleceu para o seu servo em tais circunstâncias. Por exemplo, Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, por favor, abra aí, nesse texto, você vai perceber que ele, do capítulo 2 ao capítulo 8, vai se referir a irmãos que estão na dispersão, portanto, irmãos que estavam sendo perseguidos por conta da sua vida em Cristo, com Cristo e para Cristo Jesus, estão enfrentando aflições como morte, como fome, como enfermidade, a perseguição que esses inimigos desferiam contra eles, tendo que sair da sua casa, da sua cidade, ir para um outro local, e para estas pessoas Tiago escreve. Mas veja que a orientação que Tiago nos dá, ela está realmente orientada para este aspecto, ou seja, que aquele crente tivesse da parte de Deus discernimento, capacidade para compreender aquelas circunstâncias e não agisse, portanto, contrariando a vontade do Senhor. As palavras registradas por Tiago são as seguintes, verso 2 do capítulo 1 de Tiago: meus irmãos, tende por toda alegria ao passardes por várias provações. Primeira coisa que você já observa aqui é como é que alguém pode ficar alegre passando por provação, não é? Já é um pensamento que contraria o pensamento comum hoje do nosso presente século. Na verdade, as pessoas não querem sofrer. Sofrimento para elas é algo inconcebível, embora seja uma realidade presente na vida de todo ser humano, que está aqui nesse mundo que jaz no maligno, um mundo que está como fruto da queda. Aí ele prossegue dizendo: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ou seja, um propósito santificador, de edificação na vida do crente. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, aqui está o ponto que eu queria focar, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, quando Tiago vai iniciar essa epístola, ele não está preocupado primeiramente em tirar a pessoa do sofrimento, mas em fazer com que ela percebesse essa circunstância e fosse orientada pelo Senhor acerca do procedimento a ser adotado. E logicamente que o próprio Tiago, nessa mesma epístola, vai mostrar que há uma diferença entre sabedoria e sabedoria. A que vem do alto, né, a que vem do Senhor, e aquela que é terrena. Então, Tiago não está orientando qualquer tipo de procedimento ou de postura, mas aquilo que iria glorificar a Deus como fruto de uma expressão clara da compreensão da vontade do Senhor, cheia de sabedoria em todo o procedimento. Então, nós, como crentes, quando passamos
por situações, a semelhança dessa descrita por Davi aqui nesse Salmo 143, não podemos agir de qualquer modo, como se fôssemos loucos, pois na verdade nós temos um Deus que é vivo e verdadeiro, que se relaciona conosco e que terá todo o prazer em nos orientar. E ler este Salmo é exatamente experimentar isso. Como que nós devemos proceder enquanto peregrinos aqui nesta terra, em situações em que estejamos debaixo de aflição decorrentes do pecado de outro contra nós. Eu queria lhe fazer uma pergunta antes de mais nada, né? Você já sofreu perseguição? Na sua casa, seu trabalho, na sua escola, às vezes dentro da igreja. Você já conseguiu discernir situações em que você verifica, Senhor, o que foi que eu fiz de errado? E na sua análise diante de Deus, sincera, contrita, você diz, eu não vejo em que eu errei. Veja, você não está dizendo que não seja pecador. Você admite que é pecador, mas naquela situação específica, qual pecado eu cometi? E você está debaixo disso. E a sua reação precisa ser bíblica, santa, justa e, sobretudo, sábia. Então, quando esse salmo inicia, ele vai dizendo logo quem é o seu escritor, é Davi. E há um senso comum aqui no sentido do contexto em que Davi escreveu este salmo, que foi exatamente naquela situação em que o seu filho Absalão passou a persegui-lo. Eu creio que os irmãos têm a memória esta ocasião, não é? Davi pecou contra Batseba, dali depois vieram alguns filhos, um dos seus filhos, Aminon, teve uma relação incestuosa com a sua meia-irmã, Tamar. O irmão de Tamar, que era Absalão, revoltado com isso, disse para ela ficar em silêncio, e cerca de 2 anos depois, cria uma situação onde ele então mata o seu irmão, né, Aminon, e a partir dali surge uma série de problemas dentro do lado de Davi. Finalmente, Absalão intenta tomar o reino. E o faz, sobretudo debaixo de conselho de um homem que era um dos sábios de Davi, chamado Aitofel, que depois vem a se suicidar. E Davi, então, em meio a essa situação, ele foge, porque se não fugisse, iria morrer mesmo. Dentre as coisas feitas por Absalão, e também debaixo do conselho desse homem, ele toma as concubinas de Davi publicamente, o que era expressão, certamente, do juízo de Deus sobre Davi, quando disse para ele, por ocasião do pecado contra Batseba, né? Aquilo que você fez secretamente acontecerá contigo em público ou publicamente. E aí então monta-se uma situação ali e Absalão possui as concubinas do seu pai publicamente, que seria uma grande vergonha para o rei. Mas o problema não está só aí, é porque de fato ele persegue e intenta matar Davi. Só que Davi usa um outro homem, né, para desfazer o conselho de Aitofel e sai livre daquilo. Todavia, finalmente, Absalão veio a morrer. Mas é nessa circunstância de aflição que Davi está sofrendo. E ele então relata o que está posto aqui, para que eu e você tivéssemos também como medida de procedimento em dias em que estamos debaixo de aflição por causa do pecado de outrens contra nós. A outra coisa que eu queria que você tivesse em mente, irmãos, é aquilo que eu falei ontem à noite, embrionariamente, sobre os salmos de lamento. Eu queria que quando você lesse um salmo de lamento, você soubesse o seguinte: todas as vezes em que você estiver em aflição, lembre bem disso, Deus te dá um recurso, que são os salmos de lamento. E deve ser esse o seu primeiro recurso. Visto que antes de tomar qualquer atitude, a primeira coisa que nós deveríamos fazer seria o quê? Orar. Orar. Pedir a Deus graça, a fim de que o nosso procedimento possa de fato honrá-lo. Então lembre, Deus me dá um recurso em tais situações. E esse recurso está aqui expresso através das orações de lamento. A outra coisa que eu queria que você tivesse em mente, irmãos, também sobre os salmos de lamento, é que ele serve para o povo de Deus no sentido tal que quando nós não utilizamos tais recursos, e especificamente tal recurso,
nós iremos preencher isso com outra atitude. E geralmente, como falei ontem, é a murmuração. Então, ao invés de orar lamentando, do ponto de vista bíblico, a gente preenche esse espaço que não foi preenchido pelo lamento com o quê? Com a murmuração. E aí, ao invés de se tornar um crente grato ao Senhor, você vai acabar reclamando da circunstância e não parando para analisar que benefício Deus quer produzir em sua vida naquelas circunstâncias. Então eu queria que você tivesse essas duas coisas bem delineadas na sua mente, tá bom? Deus te deu esse recurso, se apegue a ele, mas se você não utilizar, certamente você vai usar um outro recurso, que não é bíblico. Na verdade, contrário à Escritura, que seria a murmuração, o queixume, que Deus não aprova, tá bom? Dito isso, então, vamos para o Salmo. Nesta manhã, eu queria que você considerasse o seguinte tema: Deus é a única e suficiente esperança e direção para os servos que lamentam. Única e suficiente esperança e direção para os servos que lamentam. Primeira coisa que você vai observar neste salmo, irmãos, é o lamento inicial, ou a petição inicial. Isso está nos versos número 1 e 2. Por favor, volte seus olhos para esses versos e veja. Primeiro, atende, Senhor, a minha oração. Então veja que esse salmo é uma oração de fato. Dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. A primeira coisa pela qual somos aqui confrontados é que Davi está se dirigindo, irmãos, a Deus na condição de servo, de submisso, daquele que reconhece que ele está diante de um Deus que é pactual, que entrou em aliança com ele sem que visse nele qualquer mérito. Por esta razão, então, ele faz uso do termo Senhor aí, que é o nome bem conhecido de Deus, o nome pactual, e ele faz uma súplica. Veja, ele não está ordenando nada ao Senhor, mas ele está reconhecendo a sua real e profunda necessidade. É alguém carente, é alguém que precisa do auxílio do Senhor, caso contrário, ele perecerá. E como é que nós vemos isso no Salmo? A semelhança do nome de Deus aqui utilizado. É porque a petição de Davi não vai confiada em qualquer mérito próprio, mas em Deus e em seus atributos. Veja que ele diz assim: responde-me segundo o quê? A sua fidelidade e a sua o quê? Justiça. Então, Davi não traz aqui consigo qualquer tipo de confiança em si mesmo, mas somente no Senhor. E aqui a gente já tem um problema moderno, né? Digo moderno não que ele seja novo, mas que é contemporâneo. É que eu tenho ouvido algumas orações, irmãos, que eu tenho ficado muito preocupado. Em que sentido? Que as pessoas se colocam diante de Deus como se tivessem mérito para estar na presença de Deus. E não é isso que a gente vê no texto, não. Pelo contrário, quem é fiel é o Senhor, quem é justo é o Senhor, quem é bom é o Senhor, não o homem. A confiança de Davi, no sentido de que seja ouvido em sua petição, não está calcada em qualquer percepção desordenada, desconexa, imprópria, inadequada acerca do seu ser, mas numa percepção justa acerca de quem Deus é. E lembre que ele usou o nome do pacto, Senhor, e em contrapartida ele usa o atributo de fidelidade, porque ele sabe que o Deus que fez a promessa pactual prometerá, ou prometeu, e cumprirá tudo que ele prometeu. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo de número 28. Deuteronômio, capítulo de número 28. Deixe marcado aí o Salmo, logicamente, e vamos para Deuteronômio 28. Nesta porção da palavra do nosso Deus, você tem Deus, através de Moisés, num dos discursos que antecedem ali a entrada na terra prometida. E nesses discursos, Deus vai falar ao povo o seguinte: olha, se vocês obedecerem, será bênção. Mas se vocês desobedecerem, também vocês experimentarão o quê? A maldição.
E veja que isso foi dito antes do ingresso na terra prometida. Então ficaria a expectativa, será que Deus vai fazer isto mesmo? E o que foi que ele prometeu? Por favor, verso de número 1 do capítulo 28 de Deuteronômio. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí você tem uma relação de bênçãos. Ok? Quando chega no verso de número 15, você tem aí o contraponto. Se obedecer, bênção. Se desobedecer, maldições. Verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, veja que o cabeçalho é o mesmo, tanto das bênçãos quanto das maldições, só negativando aqui no caso, e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti, e o quê? Te alcançarão. Quando Deus entrou em relação pactual, em sua fidelidade, o que ele falou, cumpriu. Correto? Por exemplo, quando o povo entrou na terra prometida, segundo o livro de Juízes, o que aconteceu com o povo em todas as vezes que eles desobedeceram? E quando eles se arrependiam e voltavam para o Senhor, o que acontecia? Então aquilo que Deus prometeu, Ele está fazendo. Sempre fez e fará. Razão pela qual, então, irmãos, quando Davi ora confiado na fidelidade de Deus, é porque ele está certo de que, diferente de qualquer outro ser humano, Deus cumpre o que promete, porque ele é fiel a si mesmo e, por consequência, para com o seu povo. Então o lamento se dá baseado em quê? Na fidelidade de Deus. Voltando para o Salmo, você tem uma outra característica, que é também a questão da justiça. E aqui é uma coisa interessante. Nós sabemos que Deus é justo, e isso implica de que todo o seu procedimento é reto. Ele é imparcial. O que tem que ser, é. Veja, Davi poderia muito bem se eximir de falar deste atributo de justiça. Todavia, quando ele chama para si, nesta oração, atributo de justiça, ele está admitindo que a manifestação de justiça do Senhor será não somente em seu próprio favor, mas também dos inimigos. Não no sentido de que Deus seja favorável aos inimigos, mas que Deus manifestará a justiça. Então ele está debaixo de opressão, ele está debaixo de dificuldade. Ele diz: Senhor, eu clamo a Ti, porque o Senhor, sei que o Senhor é justo. Será justo comigo e será justo também com os meus inimigos. Executará a justiça. Agora, qual é o detalhe aqui? É que Davi clamava pela justiça divina, mas ele sabia que ele não era justo. Então ele não estava fiado na sua justiça, mas daquele que haveria de vir e morrer por ele, sendo justo. Todavia, para os ímpios, isso não ocorreria, porque eles não confiariam no Redentor. Então experimentariam de maneira profunda, final, permanente e eterna, a justiça de Deus sobre o pecador. Por isso que em meio à aflição, o que você precisa clamar é: Deus, seja fiel e justo. Porque Ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Por isso então, que no Salmo 143, Davi diz: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde segundo a tua fidelidade, segundo o quê? A tua justiça. E aí vai a parte da admissão pessoal, verso 2, veja aí comigo. Ele diz assim: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum quê? Vivente. Então ele sabe que se Deus for justo com ele, olhando para ele, sem qualquer interposição de um mediador, ele será consumido. Será que essa é a concepção de Davi? Por favor, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 14. Salmo de número 14. Veja o que é que Davi percebe sobre a natureza humana. Salmo 14. É um salmo de Davi também,
está aí dizendo logo no início, e ele, verso 1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e pratica a abominação, já não há quem faça o quê? O bem. Do céu, agora perceba bem, ó, do céu, olha o Senhor para quem? Toda a humanidade. Para ver se há quem entenda, se há quem busque o quê? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há o quê? Lembra do apóstolo Paulo em Romanos 3? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algum justo? Não. Por isso então que no Salmo 43 Davi diz: Senhor, não entre em juízo comigo, porque eu não sou justo. Por isso então fica confirmado, irmão, que esse lamento inicial, Davi está consciente de que somente Deus é bom, somente Ele é fiel, somente Ele é justo, Ele é o único a quem nós devemos recorrer e jamais confiado em qualquer mérito pessoal. Portanto, aquilo que eu disse ser um problema moderno, e aí eu fiz a retificação contemporânea, ainda persiste hoje. Tenha muito cuidado com essas orações em que a pessoa toma para si atributos que não lhe são próprios. Na verdade, se nós de fato pensássemos, não nos apoiaríamos em qualquer obra nossa para requerer algo do Senhor, mas somente de Jesus Cristo. O texto prossegue, irmãos, e eu queria que você tivesse a lição desta primeira parte. Devemos clamar a Deus sempre, mas jamais confiando em qualquer mérito nosso. E lembre uma coisa aqui: a intercessão que nós temos e precisamos, e que é ouvida, é feita por Cristo, que intercede por nós, à destra de Deus Pai, ainda hoje e o será eternamente. Então, pense nisso. Apoie-se em Deus. Espere nele. Busque-o enquanto pode achar. Adiante, no verso número 3, agora nós temos, depois da petição inicial, a avaliação que Davi faz da ação do inimigo e de suas consequências. Então você tem a petição inicial e você tem agora a ação do inimigo e suas consequências. E é tenebroso, irmãos, olhar para isso. Eu fico imaginando quanto nós suportaríamos de sofrimento. Você já parou para pensar sobre isso alguma vez? Senhor, o quanto eu suporto de dor? E aqui eu não estou falando só de dor física, não. Eu estou falando de dor na alma. Quanto você suportaria de dor? Eu não estou dizendo para você fazer um teste para perceber a sua capacidade aí de resiliência, não, por favor. Eu só queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. E com essa pergunta na mente, olhasse para esse quadro descrito aqui por Davi, em termos do seu sofrimento. Veja bem o que é que ele diz, olha, verso 3 a 6. O inimigo me tem perseguido a alma. Primeira coisa que ele vai experimentar aqui é o quê? Perseguição. A sua alma. Veja, ele não está, à primeira vista, perseguindo fisicamente. É o tipo de pressão psicológica. Você já sofreu isso? A pessoa ela não dá uma palavra com você, às vezes, ela não lhe toca o dedo, mas a expressão, a conduta dela já lhe oprime. Você sente angústia, ela não está lhe batendo, mas você se sente espancado. Ela não gritou com você, mas a impressão que você tem é que ela gritou no seu pé de ouvido aqui, não é? Bem próximo, e você ficou quase que surdo. Sua alma está sofrendo. É isso que Davi está descrevendo aqui. Perseguição à alma. Segunda coisa que ele diz, preste atenção, ele diz assim: esse inimigo tem arrojado a minha vida por terra. Ele está acabando com Davi. E aqui, mais uma vez, o aspecto não é físico. É como se ele dissesse assim: olha, tudo que eu construí por graça de Deus, tudo que eu vi sendo edificado por graça de Deus, a impressão que eu tenho é que ruiu.
A minha família está acabada, o meu emprego está acabado, e aqui no caso ele como rei, né, porque teve que sair do reino, não é? Eu não tenho mais amigo por perto, eu não tenho mais qualquer tipo de projeção que tinha antes, nada, está tudo acabado. Os meus planos foram por água abaixo, tudo. E aqui é nesse sentido que você deveria observar. A minha vida foi arrojada o quê? Por terra. Dormiu de uma forma e acordou de outra, mas não melhor, pior. Então, perseguição na alma, vida desfeita. Terceiro, ele tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Mais uma vez, a referência não é física. Não está dizendo, embora ele tenha passado por isso, de estar numa caverna, mas a escuridão é a escuridão da alma. Perceba bem aqui toda essa descrição que ele está fazendo, para que se torne bem vívido a sua mente e vocês saibam que tem gente que sofre desse jeito. Lembra que eu falei ontem que os salmos de lamento são como aquelas noites escuras da alma? Você está num local iluminado, você está cercado de gente, mas você está se sentindo sozinho, como se num quarto estivesse escuro, com tudo fechado. Essa é a impressão que ele está tendo agora, nesse momento. Mas observe, tudo isso desferido por quem? Pelos inimigos. Que perseguição implacável, não é? Que dor esse homem deveria estar sentindo. A alma, a vida, a habitação na escuridão. Como aqueles que morreram o quê? Há muito. Veja bem, quem morre, e aqui o judeu tinha essa prática, era sepultado. Então, quando ele faz referência àqueles que morreram há muito, está falando que é como se eu estivesse dentro de qual local? Da cova. Fizeram tanto comigo que é como se eu estivesse o quê? Numa cova. Mas tudo aqui, realidade em que âmbito? Espiritual. Percebe aqui a dor desse homem? Consegue notar? E ele vai adiante. Verso número 4. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o meu coração se ver o quê? Lembra que eu falei agora há pouco que quando a gente está em tais momentos de aflição, o nosso pensamento fica confuso? É exatamente isso que Davi está experimentando aqui. Um coração turbado. E lembre que a Bíblia fala que com o coração você sente, com o coração você pensa. Então, quando ele usa essa expressão aqui, ele diz assim, meu homem interior está confuso. Eu já não consigo discernir as coisas. Tudo isso por causa de quê? De pressão do inimigo. De aflição sobre ele. E ele prossegue e diz mais. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra o quê? Então, veja agora o contraste que ele estabelece aqui. À medida que você vai lendo o Salmo, você vai chegando e acompanhando esse homem até a cova. Então ele está ereto diante do Senhor, com a vida equilibrada, e ela começa a ruir. Até onde? A cova. E na cova, de que e de quem ele se lembra? Do Senhor. Por isso que o verso de número 5 é como que uma reviravolta no Salmo. Porque ele vai mostrar o quê? Que no momento de maior dor que ele estava enfrentando, ele não recorreu a outro que não quem? O Senhor. E aí o que é que ele traz à lembrança? Lembra de ontem à noite, Lamentações 3? Quero trazer a memória, pode me dar o quê? Esperança. E o que é que ele teve nesse momento? Os dias de outrora. Quais eram esses dias de outrora? Os dias em que ele tinha vigor na alma, em que ele estava equilibrado no seu reino, em que Deus lhe dava conquistas, o dia em que ele experimentava a alegria de estar na casa do Senhor, louvando com o povo do Senhor. Então ele traz à memória estes momentos que eram aprazíveis, que estavam na presença de Deus. Mas não somente isso, ele traz à memória quem lhe concedeu tais momentos.
Porque se dependesse da ação dos inimigos, jamais ele teria isso à mente. Por isso que ele diz aqui, ó, eu penso em todos os teus feitos. Ou seja, ele traz à memória as obras de Deus. E aqui, irmãos, está algo que eu creio que a gente tem colocado em desuso. Geralmente a gente aconselha assim, meu filho, pense no Senhor, irmão, irmã, pense em Deus. Pensar o que sobre Deus? Às vezes a nossa instrução ela é muito generalista e chega a ser superficial. Pense sobre Deus, tá bom. Pensar o que sobre Deus? Davi, nesse ponto aqui, diz, eu sei o que é que eu vou pensar sobre Deus. Eu vou pensar naquilo que Ele faz. E que eu experimentei em minha vida, que Ele fez em minha vida. E isso trouxe para ele alento, consolo, conforto, amparo, que ele tanto precisava naquelas circunstâncias. Então ele diz, olha, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, considero nas obras das tuas mãos. Vamos pensar aqui um pouquinho nas obras de Deus. Primeiramente, se você for para Gênesis 1, pensando nas obras de Deus, o que você vai ver lá? Um Deus que é eterno e que é criador. E que criou todas as coisas através de quê? O poder da sua palavra. Haja e ouve. Haja e ouve. Esse mesmo Deus na criação me criou para a sua glória. E me abençoou. E me disse que eu deveria ser fecundo. E me deu até um dia de descanso. E me pôs como governante sobre a criação. Vice-regente. Tudo isso pelo seu poder. Esse mesmo Deus me viu quando caí. E aqui me viu no sentido de ter me assistido. E foi até mim. E aqui na pessoa do nosso representante comum, Adão. Viu a minha aflição, viu a minha incapacidade e proveu recurso para a minha redenção. Ou seja, o meu maior problema, que era o pecado, ele deu provisão. Trazendo somente esta parte da história, o que deveríamos pensar então, quando os inimigos viessem sobre nós? Quem tem maior poder? Quem dirige tudo? E aqui, Davi não está desprezando a ocasião de aflição, mas ele está trazendo para ele um pensamento de alguém que é maior do que aquela aflição, maior do que o seu tormento, que é real, é doloroso, mas ele precisa ter à memória aquilo que vai trazer esperança. Então ele pensa em Deus e nas suas obras. Quando você vê então alguém em aflição, diga ela para pensar em Deus, mas ajude-a a pensar nas coisas que a Bíblia diz sobre Deus, para que ela então possa ter o verdadeiro alento em meio à aflição. Consciente disso, portanto, veja o verso 6. Se ele está em aflição, se ele pensa em Deus, qual seria a conclusão direta? Eu vou buscar a esse Deus. Aí ele diz no verso 6, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra, o quê? Ah, Senhor, em meio à aflição não tem outra a quem eu deva recorrer, senão o Senhor. Por isso que eu levanto as mãos, aqui lembre a atitude de, ao mesmo tempo, adoração, mas também de humilhação, tá? Então, o ato de levantar as mãos quer dizer, eu estou com mãos vazias esperando na graça do Senhor, esse que tudo faz em favor do seu povo e para a sua própria glória. Eu levanto as mãos e espero em ti, como ele diz, porque a minha alma está sedenta. E aqui vai a última característica de um homem que está em aflição, a secura. Olha, pode existir, mas até hoje eu não consigo perceber algo que deixe a alma de um crente tão seca quanto a aflição decorrente de perseguição. Se ele não usar esse recurso do lamento, ele vai se tornar um murmurador e seu coração vai ficar seco, empedernido. Não é? E é rápido para acontecer isso. Então Davi diz, olha, eu reconheço a minha dor,
Mas acima da minha dor está um Deus grandioso que eu posso recorrer e que Ele vai manter a minha alma viva, umedecida. O Deus que me trouxe à existência é o mesmo Deus que me dá vida em meio às aflições. Ele está dizendo aqui que as aflições foram resolvidas? Não. Ele cultiva essa esperança. Mas até agora não há qualquer garantia de que ele fosse ouvido na sua oração no sentido de ter alívio dessa dor. Mas mesmo em meio à aflição, sabendo a quem ele recorre e quem é, ele já experimenta o quê? Alívio. Só Deus pode fazer isso por você, meu irmão. Ninguém mais. Só Ele pode trazer para o nosso coração tamanha confiança, mesmo em meio à aflição. Eu fico lembrando do naufrágio que Paulo sofreu. Lembra? Descrito em Atos. Ele orientou para não sair. Mas o capitão desprezou aquele conselho e seguiu. E eles vieram o quê? A naufragar. Em meio a toda aquela aflição, Paulo deu uma orientação bem clara. Olha, fique todo mundo no barco, não sai ninguém, só vamos ter perda material, não é? Mas vai salvar. Agora para salvar tem que ficar o quê? Dentro. Agora eu confio em Deus que vai ser assim. Já tinha acabado a tormenta? Não. Mas a sua confiança era tamanha que ele orientou e fez o que ele aconselhou. E finalmente todos vieram a naufragar, nenhum morreu e foram dar na ilha de Malta, como está descrito lá em Atos capítulo 28. Agora perceba bem, a aflição acabou no momento em que ele revelou essa confiança? Não, meu irmão. Mas o seu coração estava descansado em quem? Em Deus. E aí, naquele texto ele diz, Deus me prometeu, o anjo do Senhor me falou, que nós iríamos chegar. E chegaram. Então, veja bem, o fato de você ser consolado em tais momentos não quer dizer que a aflição saia de imediato, mas que você vai estar amparado por Deus em meio àquelas circunstâncias. Está claro isso aqui? Pois bem, então nós temos aí o final do verso de número 6, com a ação do inimigo, né, e suas consequências, que é trazer problema para a sua alma. Mas aí, irmãos, nós precisamos aqui considerar que em meio a essa circunstância, a vingança não foi o instrumento usado por Davi para com seus inimigos, mas a confiança no Deus que é justo. E aqui vai mais uma recomendação. Quando você estiver debaixo de aflição desferida por um ímpio, não pense em se vingar. Cuidado com isso. Por exemplo, se ele lhe difamou e você sabe alguma coisa a respeito dele, que não seja boa, moralmente falando, qual é a primeira tentação que você tem ao fazer? Ah, pois é. Já que falou, pois então, espere. Só que isso não vai trazer alívio para a sua alma, vai ser mais um pecado. Isso não vai resolver. Geralmente, né? A gente ouve no mundo isso. Fulano de tal, você foi traído pelo seu cônjuge. Faça o mesmo. Quem disse isso? Deus? Não. Isso é vingança. A pior qualidade que existe. Porque existe uma vingança que é santa, que é dada pelo Senhor. A ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Lembre disso. Não se esqueça. O que é que eu tenho que fazer? Olhar para as obras do Senhor, confiar nele e me dirigir a ele. A outra questão que eu queria que você observasse é que esse homem não despreza o seu sofrimento, logicamente, e ele nos ensina a clamar a Deus com urgência, apresentando os motivos. Veja agora comigo os versos números 7 a 9, por favor. Diz assim: Dá-te pressa, Senhor,
em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que o quê? Me refugio. Veja bem, nessa parte do Salmo, Davi está sendo muito claro aqui com relação à sua pressa, que aponta para a sua necessidade. Uma vez eu perguntei a uma pessoa o seguinte: você está doente? E ela estava mesmo. Você quer um remédio para aliviar a dor ou para resolver o problema? Qual que você acha que foi a resposta da pessoa? Para aliviar a dor. Ela tem pressa. Dor não é algo que nós gostamos de passar, embora seja necessário, muitas vezes, para a nossa alma. Davi está ciente disso, mas isso não o impede de pedir a Deus que seja o quê? Urgente na sua ajuda. E aqui vai outro problema nosso. Há uma diferença muito grande em colocar Deus no canto, na parede, e dizer: o Senhor tem que fazer, e pedir urgência na provisão. Veja bem, uma coisa é que eu diga assim: o Senhor está obrigado a fazer, eu determino isto. Não. Mas a Bíblia me ensina a clamar a Deus por um socorro urgente. Então eu estou em face de uma situação difícil, eu sei que ninguém pode me acudir, somente o Senhor e não há outro, é bem verdade, e a Ele eu peço o quê? Senhor, vem rápido, porque se o Senhor não vier eu vou perecer. E a argumentação de Davi se dá exatamente nesses termos. Ele diz: Senhor, dá-te pressa em responder, porque o espírito me desfalece. E esse desfalecimento aqui é como se ele estivesse assim, à beira de fazer algo que não fosse agradável ao Senhor. E aqui não é instrumento de pressão, porque Deus não se vê pressionado pelos homens, mas um reconhecimento da profunda e urgente necessidade do salmista. Eu preciso do Senhor agora. Se o Senhor não vier ter comigo, o que será de mim? Aqui está sublimada a dependência de Davi, e não qualquer tipo de autoridade que ele pudesse pensar ter sobre o Senhor. E nós também devemos caminhar da mesma forma. Por isso que ele diz: dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face. Lembra que eu li com vocês ontem, número 6, a bênção? Deus está com o seu rosto voltado. Então, quando Deus esconde a face, é sinal de que ele vai ter grande problema. Então ele diz: Senhor, não me esconda a face. Olha para mim, dá-me do teu favor. Porque se o Senhor fizer isto, ou seja, esconder a face, eu vou me tornar como os que baixam o quê? Eu vou morrer, Senhor. Eu vou morrer. Lembra do Salmo 6? Quem na cova pode te louvar? Então, Senhor, eu quero permanecer vivo para te louvar, para te adorar, para te bendizer. E aí ele diz: faze-me, Senhor, ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti o quê? Confio. Qual é o seu café matinal? Graça. E aqui, ao ler esse texto, eu queria considerar duas coisas. A primeira delas, por favor, vá para o Salmo, que também foi escrito por Davi, Salmo de número 5, verso de número 3. Olha, quem está em aflição, dorme. Consegue dormir? Alguns diriam: pastor, eu consigo dormir de qualquer jeito, mas não é o comum, tá? Geralmente quem está em aflição não consegue dormir, e ele vê chegando a noite, passando a noite, iniciando o dia. Qual deveria ser o seu alimento matinal? Graça divina.
E aí ele diz no Salmo 5:3, ó, de manhã, Senhor, ouves o quê? De manhã te apresento o quê? E fico o quê? Esperando o quê? A graça, o favor, a resposta. Eu pergunto, alguém que está pela manhã, nas primeiras horas buscando a Deus, tem pressa ou não? E aqui está a segunda coisa que eu queria dizer lendo esse texto. Você realmente quer que Deus age em sua vida? Você está experimentando a aflição? Você quer realmente ver Deus trabalhando nas circunstâncias e no seu próprio ser? E a pergunta é simples. Qual é a sua primeira atividade de manhã? Qual é a primeira coisa que você faz antes de botar o pé no chão? Não precisa me responder, só pense. Pois certamente essa primeira atividade haverá de refletir quem de fato, ou em quem de fato você está esperando. Alguns, eu não estou aqui com o meu, deixei no carro, já para não me atrapalhar. Primeira coisa que faz quando acorda é olhar o quê? Eu queria saber, veio alguma mensagem do alto, foi? Senhor, manda-me a tua graça, porque de manhã eu te apresento a minha oração e fico o quê? Esperando. Primeiro contato desse homem foi com Deus. Por isso que ele diz, dá-te pressa em me acudir, em responder. Agora, por que ele diz isso? Verso 8. Pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo o quê? Primeira coisa que ele diz, Senhor, confiado em ti, eu queria saber o que é que eu devo fazer. Com quem que eu devo falar? O que que eu devo falar? Para onde eu devo ir? O que que eu devo fazer? Lembra que no início eu disse assim, olha, uma das coisas que nós mais erramos quando estamos debaixo de aflição é fazer a coisa errada, porque não pedimos a Deus discernimento, que Ele nos oriente acerca do procedimento. E aí a gente fala para quem não deve, fala o que não deve para quem não deve, fala como não deve, deixa de fazer o que deveria ser feito, só coisa errada. E o que mais precisaríamos é dizer, Senhor, me guie os meus pensamentos, oriente as minhas palavras, os meus passos, que sejam firmes na presença do Senhor, para que eu não tenha do que me envergonhar, tendo passado pela aflição e feito algo que foi contrário à tua vontade. Salmo 119, por favor, é atribuído por alguns autores a Davi, a sua autoria. E ele, diante das aflições, por favor, veja comigo, Salmo 119, verso 67. Primeiro esse, Salmo 119, 67. Abriram? Olha só o aprendizado desse homem em meio à aflição. O que que ele aprendeu? Que nós deveríamos aprender também. Antes de ser afligido, andava como? Mas agora, então na aflição ele aprendeu o quê? A obedecer a Deus. Agora, por favor, veja para mim o 71. Podem ler juntos? O que diz? E agora? Aí Davi, no Salmo 143, diz, Senhor, preste bem, mostra-me o caminho por onde devo eu o quê? Olha para mim. Você já tem aqui
Você quer saber o que fazer? Venha para cá. Leia de novo, leia outra vez, medite um pouquinho, um pouco mais, até saber o que fazer. Mas não faça nada que Deus não tenha lhe orientado. Ele ainda fala hoje, irmãos, por sua palavra. Em meio à aflição, não se desespere. Confie em Deus e busque orientação na sua palavra. O texto prossegue. Veja comigo. E ele diz: livra-me, segundo pedido. O primeiro dele foi o quê? Mostra-me o caminho, não é? Ouviu a voz de Deus na manhã, agora eu quero ouvir o caminho, por onde ele quer que eu seja guiado. Agora, Senhor, livra-me dos meus inimigos, pois em ti é que o que me refugio. A ideia de refúgio aqui, quando você lê na Escritura, você deve lembrar das cidades refúgio. Lembra das cidades refúgio? Foram escolhidas 7 cidades, onde aquele que cometesse algum crime, ele ia para essa cidade, que é a cidade de refúgio, ficava lá abrigado até ser julgado, ou poderia sair de lá quando o sacerdote morresse daquele período. Se ele saísse da cidade, ele ficava à mercê do vingador. Então, enquanto ele estivesse no refúgio, ele estaria o quê? Guardado, protegido. Logicamente que aquilo aponta para nós, em Cristo, que é o nosso refúgio, que é a percepção que Davi tem aqui. Senhor, em meio às aflições que são impostas por mim pelo inimigo, eu tenho um lugar seguro. Mas lembre como Davi estava nessa circunstância, correndo de um lado para o outro. Então, lugar seguro não representa espaço físico, mas a pessoa em quem estamos, o nosso Senhor. Você vê pessoas hoje que estão dentro de uma casa que tem concertina, cerca elétrica, alarme, grade nas portas e ela não se sente segura. Logicamente que nós não havemos de negligenciar tais coisas, se necessário for. Todavia, nossa segurança final está em Deus. Quantas pessoas estão enfrentando aí hoje as fobias? Quantas? Não conseguem nem sair de casa. Mas se nós tivermos, como Davi disse aqui, mesmo em meio à ação dos inimigos, em Deus o nosso refúgio, irmãos, de fato estaremos guardados. Porque não há outro que não o Senhor como nosso refúgio. Por isso que ele diz, em ti me refugio. Os inimigos tentam, mas a minha segurança, a minha proteção está no Senhor. Então, o que é que nós temos aí? A urgência do pedido e seus motivos. Agora, uma petição piedosa. Ok? Verso de número 10 a 12. Ele diz, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Então agora ele vai fazer petições que estão relacionadas ao seu procedimento, diante das circunstâncias. Primeira coisa que ele está pedindo a Deus é o quê? Eu quero aprender a fazer a tua vontade, não a minha. A minha seria de me vingar, de fugir, de correr, de me desesperar, quem sabe tirar a própria vida, de me entregar para o inimigo. Não, nada disso. Eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Ensina-me a fazer a tua vontade. Mais uma vez eu queria que você abrisse, por favor, aí o Salmo 119. Quero lhe mostrar algo que eu creio que é muito importante desse contexto de fazer a vontade do Senhor. 97 é o verso que eu quero ler com os irmãos. Salmo 119, verso 97, a partir daí. O que acontece comigo e com cada um dos irmãos quando nós aprendemos a fazer a vontade de Deus? Quando nós nos debruçamos sobre a sua lei, meditamos e praticamos o que Deus quer nos instruir. Veja o Salmo 90, verso 97. Ele diz assim, quanto amo a tua lei. Então ele começa com a declaração de amor à palavra. É a minha meditação o quê? Então todo dia ele está aprendendo. Ele ama e ele tem contato com ela.
Agora veja o verso 98. Os teus mandamentos me fazem o quê? De quê? Do que os meus o quê? Porque aqueles, os mandamentos, eu os tenho sempre o quê? Mas não para por aí não, tem mais. Olha só. Compreendo mais do que todos os meus o quê? Espera aí, um discípulo dizendo que compreende mais do que um mestre, não parece muita audácia? Qual a razão para isso? Veja por quê. Porque medito nos teus o quê? Então, ó, a lei do Senhor faz ele, diante dos inimigos, mais sábio e diante dos mestres com maior grau de compreensão. Mas tem uma terceira coisa que a lei do Senhor faz com ele. Sou mais prudente de que quem? Por quê? Então a lei do Senhor faz um homem ser mais sábio, mais prudente, que é o último, e o do meio o quê? Alguém que compreende mais a verdade. Então, você agora percebe porque Davi disse assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Porque se ele compreendesse de fato a lei do Senhor, os inimigos estariam à parte, os mestres também, é que ele não está falando isso com arrogância, e até os idosos ficariam à mercê da mesma instrução. Por uma simples razão: Bíblia na cabeça e no coração. Aqui eu queria lhe pedir uma coisa. Às vezes você quer mudar o seu procedimento e quer fazer isso à parte da palavra de Deus. Impossível. O Espírito de Deus age por sua palavra. Então, se você quer se tornar alguém que compreende bem as coisas, que é prudente, que é sábio diante dos inimigos, você precisa necessariamente passar pela palavra de Deus e nela meditar, amar esta palavra. Porque não imagine que você vai conseguir tamanha relação diante das circunstâncias da vida, com idosos, com mestres e com inimigos, sem conhecimento da palavra do Senhor. Razão pela qual, portanto, Davi diz o quê? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno o quê? Plano. Ou seja, Senhor, quando eu caminho na vontade do Senhor, isso é como um terreno o quê? Plano. Não há razão para tropeço, porque a tua palavra é reta e todo proceder fiel. Então o terreno é o quê? Plano. Prosseguindo, vivifica-me, Senhor. Eu estou atormentado pela ação do inimigo, eu preciso que o Senhor o quê? Me vivifique. Por amor de quem? De mim, Davi? Por amor do teu nome. Tira da tribulação o quê? A minha alma. Senhor, eu estou sofrendo, mas eu preciso ser guiado e eu preciso ser aliviado. Lembra de ontem à noite? Súplica por misericórdia, súplica por graça, súplica por alívio. E aí, por fim, ele faz uma petição imprecatória. Ele diz assim: Senhor, por tua misericórdia. Misericórdia em favor de quem? Dele, Davi. Dá cabo dos meus inimigos e destrói todos que me atribulam a alma, pois eu sou o quê? Teu servo. Onde Davi pegou aqui numa espada? Onde ele fez juras de morte aqui para alguém? Onde ele difamou alguém? Onde ele guardou ira dentro de si? O recurso de Deus, oração de lamento. Será que Deus haveria de ouvir esta petição? Ela é tão importante que Paulo reproduz ela com assertividade. Abra sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses, por favor. Veja o que o apóstolo Paulo instrui àqueles irmãos naquela oportunidade. O viés aqui da carta é escatológico e Paulo fala acerca de algo que deveria confortar os crentes. No capítulo 1, verso 3, 2 Tessalonicenses 1, 3. Abriram?
Posso iniciar a leitura? Assim diz: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que o quê? Então ele está falando para um povo que está tendo uma vida mansa, tranquila aqui? É um povo que está debaixo de quê? De perseguição e de que mais aqui, o segundo texto? Aflição. O que Paulo traz como conforto para esses irmãos? O mesmo que está na oração do Salmo 143. Ele diz assim, olha, a tal ponto que nós nos gloriamos, verso 5, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga a tribulação aos que vos o quê? Está vendo? Quem que tem que dar a paga? Está dizendo? Verso 7. E a vós outros, que sois atribulados, o quê? Entenderam? O apóstolo está dizendo para aqueles irmãos, muito tempo depois de Davi, que eles não deveriam sair em vingança, mas que eles deveriam confiar, repousar naquilo que Deus haveria de fazer. Contra os inimigos, daria o que para eles? Tribulação aos que vos atribulam. Irmãos, olha, por mais terrível que nós sejamos, mas está longe de nós o padrão divino de juízo. Você acha que é melhor para uma pessoa sofrer na minha mão ou na mão de Deus? O que é que ela haveria de escolher? Que seria mais duro para ela? Por mais que eu tenha um coração corrompido, jamais o peso da minha mão será o peso da mão de Deus. É infinitamente maior. Então, o que deveria ser, pelo menos do ponto de vista racional, correto fazer? Senhor, cuide dele. Agora isso é tão sério que o escritor dos provérbios diz, cuidado para na hora da vingança você não se alegrar e dizer bem feito. Então a intenção não é essa. A intenção é de confiança na provisão de Deus. E como é que a gente vai equilibrar isso? Senhor, que ele se arrependa. Antes que seja o quê? Tarde. Porque aí o Senhor vai julgar. E aí, irmãos, concluindo que o menino chegou, vamos lá. A estes Deus haverá de julgar, verso 7, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos de seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor, o quê? Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Lembra? Não tire de mim a face. Esses aqui serão banidos da face do Senhor. Em outras palavras, que ele está dizendo, eles sentirão todo o desprazer que é ser inimigo de Deus. Voltando para o Salmo, por que Davi então fez no final essa oração piedosa, clamando por alívio e por juízo? Porque ele sabia, conforme ele mesmo disse no início deste salmo, que Deus haveria de respondê-lo segundo a fidelidade e o quê? E justiça. Então, irmão, lembre bem, primeira coisa, jamais lance mão de vingança. Confie na fidelidade e justiça de Deus. Então, se você entrou hoje aqui com seu coração cheio de ira, de raiva, de rancor, porque alguém está lhe afligindo, eu quero lhe pedir em nome de Cristo, que você tire isso do seu coração e que Deus, pelo seu Espírito, preenche seu coração com esperança de que Ele é justo e é fiel. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua causa. Ele não vai te desamparar. Porque Ele vela pelos seus. Lembre disso. Segunda coisa, não precisa esconder a aflição, tá? Às vezes a gente quer dar uma de forte, não é?
Não, eu estou bem e acabado por dentro. É melhor admitir isso diante de Deus e diante de pessoas que temam e amam ao Senhor e que possam lhe instruir. Porque se você for recorrer a outro recurso, que não tais pessoas e sobretudo o Senhor, você vai ouvir conselhos que vão estar contrários à vontade de Deus. E ao invés de te dar palavras de consolo, ela diz, é isso mesmo, né? Como ele é ruim, não é? Não, que ele é ruim, você já sabe. Não precisa dizer isso de novo. A questão é, o que eu vou fazer diante do procedimento de tais pessoas que são ruins? Então busque conselho em pessoas que temem a Deus e, acima de tudo, no próprio Deus. Diga como o salmista, Senhor, me guie na tua palavra. Me diga o que fazer. Mas não me deixe tornar-me um murmurador, um queixoso, um homem vingativo, mas alguém que descansa na tua provisão. Terceira e última coisa que eu queria dizer para você nesta manhã. Não se esqueça dos lamentos da Escritura, porque eles são a expressão de uma alma que, à semelhança da nossa, durante a peregrinação, pode passar por aflições. E Deus está nos ensinando o que fazer, para o nosso bem. E o que é mais importante, para a glória dele. Porque Deus será glorificado quando a sua igreja ora, estando debaixo de aflição. Quero finalizar lembrando que quando os irmãos, conforme o registro de Atos, de Lucas, estavam sofrendo perseguição, a igreja fazia o quê? Orava. E quando eles estavam reunidos orando, quem apareceu? Pedro, que saiu como da prisão? Por um milagre. Foi a primeira vez que eu vi um relato bíblico de portão mecânico, o elétrico, automático. Bom, essa é a expressão. Portão automático. Que diz que as cadeias se abriram. Quem abriu? E a igreja fazia o quê? Orava. E Deus ouviu? E aqueles homens estavam com rancor no coração? Não, filho. Eles estavam confiantes em Deus e oravam. Que assim se dê com cada um de nós, confiados em Jesus, na sua fidelidade, na sua justiça, e peregrinando por sobre os montes, e pelos vales, mas sempre o quê? Na luz. Que Deus nos abençoe. Amém. Tem alguma pergunta? Se não tiver, eu vou orar.